Quero saudar a todos com a paz do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus. Estou muito feliz por estar voltando, a fazer algumas mensagens diretamente ao coração de vocês. Estou gravando aqui no quintal da minha casa, olhando para a natureza. É um cair de tarde. Estou observando os passarinhos, galinhas e animais aqui comigo, aqui perto da gente, minha cachorrinha Lessie. De sorte que eu me sinto motivado a falar sobre a criação de Deus. Não a criação física do mundo, o planeta Terra, os habitantes do planeta Terra. Mas eu queria falar hoje, sobretudo, sobre os anjos. Assim diz a palavra de Deus em relação aos anjos. Diz assim a palavra do Senhor: só tu és Senhor. Tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, e o exército dos céus te adora. Neemias 9, versículo 6. Ou seja, o próprio Esdras fala sobre isso. O que nós percebemos é que existe uma criação, a criação que a gente observa com os nossos olhos, mas é também uma criação celestial. A Bíblia chama de exército de Deus, o exército celeste, daqueles moradores do céu. Eles podem ser classificados basicamente em anjos, em querubins, em serafins, em chamados seres viventes, Existe até uma hierarquia angelical. Mas o que eu gostaria hoje de compartilhar com vocês é a finalidade deles. Quais são as finalidades dos anjos? Algumas pessoas acham que anjos são pessoas que morreram, eram boas na terra e se transformaram em anjos. Outras pessoas acham que uma criança, quando morre, novinha, 2 anos, 3 anos, 5 anos, o que é uma tragédia, aí diz, não, mas elas morreram novinhas e se transformaram em anjos. E é sobre essa questão angelical que eu queria compartilhar com vocês hoje. Quem são os anjos? Anjos são seres criados por Deus. Eles não são homens que foram transformados em anjos. Não. Anjos é uma classe diferenciada de construção de Deus, de criação do Senhor. Para que servem os anjos? Qual é a finalidade dos anjos? Os anjos revelam a grandeza do amor de Deus por nós. Os anjos revelam o quanto Deus nos ama. Quem são os anjos? Anjos, basicamente, são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1, 14. Os anjos são seres que existem para nos proteger, para nos para guardar a igreja de Jesus Cristo. Um anjo, ele protege a igreja de Jesus Cristo. Ele trabalha junto com a igreja de Jesus Cristo. Ele é um companheiro da igreja de Jesus Cristo, um amigo especial que Deus criou para a glória do seu nome. E quero informar e deixo isso claro, que os anjos, ele mostram o amor de Deus para com todos nós. Nós sofremos, nós passamos por adversidades, e os anjos são aqueles que vêm consolar a gente, vêm abençoar a gente. Jesus Cristo no Getsemane, por exemplo, quando sofreu, estava sofrendo para ser entregue à morte, ele ia ser traído pelo seu amigo, pelos seus amigos, vendido por Judas, um anjo veio e o consolou. No final do texto do Getsemane, diz que um anjo veio e consolou Jesus Cristo. Então os anjos servem para isso. É a prova do amor de Deus para com cada um de nós. Os anjos também nos fazem lembrar e nos traz à mente, nos informa que o mundo invisível é uma realidade. Anjos provam. Existem vários relatos angelicais de aparecimento de anjos na Bíblia, mostra que os anjos existem e que de vez em quando aparecem a nós aqui na Terra, no planeta Terra, mas que apenas nos mostra e dá um vislumbre, uma prova de que
o céu existe, de que além da morte existe vida, que além do físico, do químico, do matemático aqui, existe um mundo espiritual, sobrenatural. Existe um mundo espiritual. Então os anjos também nos levam a crer nisso. Veja o que diz o Salmo 148. Diz o seguinte: louvai-o todos os seus anjos, louvai-o a todas as suas legiões celestes. Então é uma realidade, existe um céu, existe uma realidade pós-vida na terra. Existe um céu onde os anjos adoram ao Senhor. Também os anjos também servem, gente, de exemplo para cada um da gente, exemplo para o cristão. Jesus Cristo, na oração que ensinou para que a igreja pudesse ter um modelo de oração, Jesus Cristo disse: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja que a oração que Jesus Cristo deixou como um exemplo, como modelo, não é para a gente repetir, mas é para a gente orar aqueles conteúdos ali. Um deles é esse: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, que assim como os anjos obedecem a Deus no céu, que a gente obedeça a Jesus Cristo na terra. Existe muita desobediência com relação ao ser humano. Nós somos rebeldes por natureza. Nós somos rebeldes, nós somos pessoas que nós não aceitamos autoridades constituídas, nós não aceitamos os princípios do Senhor. A gente vive muito do eu acho, eu creio, eu quero, o meu, pensando em mim. Deus, para muitos de nós, não é o Deus que determina e a gente obedece. Deus é o contrário, é a gente que pede e Deus tem que fazer. Então, os anjos no céu obedecem ao Senhor. Todas as ordens de Deus no céu são obedecidas. Todas as ordenanças, tudo que Deus quer que os anjos façam, eles fazem. Então, é muito importante isso. Os anjos são exemplos de obediência no céu. Que a gente também seja aqui assim na terra, que a gente possa obedecer ao Senhor em integridade, em bondade. A obediência gera vida. E esse texto fala sobre isso com grande propriedade. Também os anjos executam desígnios de Deus. Os anjos são aqueles que vão à terra com alguns objetivos. Por exemplo, o anjo veio e avisou a Maria que ela ia ser a mãe de Jesus. Os anjos falaram com Abraão, informando que Sodoma e Gomorra seriam cidades destroçadas e destruídas. Então os anjos têm essa finalidade, têm desígnios. Alguns anjos na Bíblia vêm com desígnio de morte. Inimigos do povo de Deus no passado, apenas um anjo do Senhor, um anjo só veio e destruiu quase dos 185 mil soldados, né? Numa batalha que houve, o povo de Deus cercado, morrendo de fome. E Deus, então, enviou um anjo de morte. Então, é muito importante que a gente entenda que os anjos não estão na terra aleatoriamente. Eles não estão passeando na terra. Eles estão em missão. Eles estão no serviço. Eles estão com obrigação. Eles vêm com uma missão para cumprir. São os agentes de Deus na terra, para cumprir desígnios, trazer informações, falar para pessoas, né? O nosso Deus, ele mostra que o Deus verdadeiro, ele tem anjos que executam desígnios de Deus. Também os anjos têm um objetivo de glorificar ao Senhor. Os anjos existem para glorificar o nome do Senhor. Veja o que diz a palavra de Deus no Salmo 103. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra. Anjos que adoram. Quando Isaías
quando morreu o rei Uzias, né? Morreu um homem bom, um rei bonito. O Isaías entrou no templo. Ele disse que entrou no templo, adorou ao Senhor. Ele exaltou o nome do Senhor, triste porque faleceu um rei importante lá de Israel, e quando ele está ali orando, ele vê Deus, ele vê a glória de Deus e vê anjos batendo as asas, né, querubins, serafins, né, e dizendo santo, 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 grande é o Senhor, o céu e a terra está cheia da sua glória, né? Isso está escrito lá em Isaías capítulo 6, né? Então mostra que os anjos, eles adoram ao Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Então, quando Jesus Cristo nasceu, os anjos estavam dizendo isso, né? Glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Essa é uma das características marcantes, bonitas dos anjos, né? A função dos anjos é adorar ao Senhor. O anjo não vem com outro objetivo, a não ser glorificar o nome do Senhor, também na terra e no céu. Outra informação que eu queria dar a vocês com relação aos anjos é que a gente deve ter a consciência dos anjos no dia a dia da gente. A gente deve ter consciência de que os anjos podem agir a qualquer momento a nosso favor. Quando a gente estiver em perigo, Deus pode enviar um anjo. De vez em quando, seres angelicais vêm para socorrer um cristão que está aflito, para estender a mão para um irmão que está passando por uma adversidade. A gente às vezes está passando por uma grande adversidade, um medo muito grande, precisando de socorro, não é? O pneu baixou numa estrada deserta, né? Um carro para, ajuda a gente a sair daquela situação e depois vai embora. Quando a gente olha, quando menos vê, a pessoa some, desaparece com o carro, com tudo. A gente olha assim, o que está acontecendo? Parou um carro aqui, desceram 2 pessoas, nos ajudaram, e de repente, quando ela nos ajuda, eu olho para trás para agradecer, não tem mais ninguém. Existem aparições angelicais ainda hoje. A gente precisa crer que o Espírito Santo de Deus ainda determina que anjos possam operar na terra, salvando, abençoando, cuidando de muitos de nós, passando por perigos imensos. Então, é verdade que anjos trabalham no dia a dia da nossa vida. Então, esteja atento. A qualquer momento um anjo pode estar agindo, cuidando, abençoando você. Agora, eu quero que você entenda claramente o seguinte: precisamos, com tudo isso, sabendo que anjos são ministros do Senhor, sabendo que anjos executam os desígnios de Deus, que são exemplos para cada um da gente de adoração e de obediência ao Senhor, que os anjos revelam a grandeza do amor de Deus por cada um de nós, é fundamental também que a gente entenda o seguinte: a gente não deve aceitar doutrinas de anjos. Se aparecer um anjo e vier trazer uma revelação nova, vier trazer uma doutrina nova, vier trazer um livro novo, uma Bíblia nova, ou então uma doutrina diferenciada, não é para a gente aceitar. Anjos não têm função teológica no sentido de escrever textos sacros. Os anjos, eles têm os seus propósitos específicos e não é, entre esses propósitos, não está o de trazer revelação de palavras ou doutrinas para a igreja. Então, os anjos não têm essa finalidade de trazer uma palavra revelada para doutrinar uma igreja. Não tem. Em Bíblia, em lugar nenhum, um anjo faz isso. O anjo vem, traz a informação para aquela pessoa, cuida daquela pessoa ou destrói aquela outra, mas ele não tem o papel de trazer uma palavra que seja contrária à palavra de Deus, então já é anátema. E outra informação que eu quero deixar bem clara aqui para vocês é que a gente não deve adorar anjos. O culto aos anjos é pecado. Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Adora a Deus. Foi um anjo falou para João quando ele estava escrevendo o Apocalipse. Então é para adorar ao Senhor.
Essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. E deixar claro isso. Anjos existem. Anjos têm projetos. Anjos têm revelação, palavra que conforta quem está sofrendo. Mas os anjos não podem trazer uma mensagem que seja maior do que a palavra de Deus. Não pode trazer mensagens para a igreja. Anjos a gente deve tomar muito cuidado para não adorar anjos. Se um anjo aparecer perto de você, dê bom dia a ele, né? Diga que você adora Jesus Cristo, diga que foi um prazer vê-lo, que é muito bom tê-lo conosco como companheiro, ajudador, agente especial de Deus na terra, mas a adoração ele nunca vai ter da gente, porque nós somos crentes apenas em Jesus Cristo. Então, essas são as revelações bíblicas com relação a anjos, de uma forma geral. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós cremos no mundo sobrenatural, cremos que existem anjos, cremos que existe uma vida espiritual fortíssima, existe exército celestial. E eu te peço, abençoa cada um de nós, Senhor, com uma visitação, com um exemplo, com um modelo, com uma vida, com uma ação tua em nossa vida. Abençoa a gente poderosamente, que quando a gente estiver sofrendo, o Senhor possa determinar que um anjo venha nos socorrer. E quando a gente estiver passando por uma aflição, que um anjo se poste ao nosso lado e nos dê socorro. Seja nosso companheiro na dor. Que um anjo possa trazer para a gente libertação e que um anjo possa executar os seus desígnios e que nós aqui na terra possamos te obedecer e te adorar assim como os anjos te obedecem e te adoram lá na glória. Eu te agradeço por esta ocasião e este momento em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu Pai.